Na aula passada, eu fiquei devendo falar um pouquinho sobre as cruzadas. Aí eu coloquei alguns fatores bem fáceis para a gente ir aprendendo. Depois eu vou indicar algum vídeo para vocês lá na aba, né, na aba materiais, para vocês poderem se aprofundar. Mas o que foi as cruzadas, né? Foram expedições militares de inspiração religiosa, por meio das quais os europeus pretendiam libertar a Terra Santa, tudo bem, dos muçulmanos. Jerusalém ali, principalmente, que tá. E além disso, gente, nós vamos ter alguns motivos para isso. Primeiro, a Igreja Católica ela começou a perceber que ela tinha acabado de construir um grande império. Então não valia a pena esse povo lutar um contra o outro. Então ela vai canalizar essas forças militares para conflitos externos. E aí vai ter a ideia de resgatar a Terra Santa. E vai ser também uma oportunidade para obtenção de terras para os não primogênitos. Lembra que eu falei para vocês que em uma família de nobres da Idade Média, geralmente costumava-se ter muitos filhos. E nem todos iam herdar as terras, apenas o primogênito, né? Então, as cruzadas eram uma oportunidade de ganhar aí novas terras, tá? E o que nós vamos ter como consequências militares? Primeiro, vamos adotar os fracassos aí. A Terra Santa foi recuperada durante um período, mas logo na sequência ela foi ocupada por muçulmanos e depois os turcos otomanos, né? Que vão também tomar o Império Bizantino, tá bom? Então esse é o primeiro fracasso assim que a gente vai ter. Não vai ter muito sucesso. E a gente vai ter um enfraquecimento da estrutura feudal, tá? E uma desorganização. E vai gerar uma imensa crise de abastecimento. Isso eu estou falando a longo prazo, tá? Eu não estou falando a curto prazo. E nós vamos ter novamente o fortalecimento das cidades italianas, que elas estão ali no Mediterrâneo. Elas vão ser as que mais levarão vantagens nesse período. Beleza? E agora, só para a gente caracterizar a Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média é meio doido esse negócio, tudo é dividido, né? Ela também é dividida em uma fase de expansão e uma fase de contração. Essa fase de expansão, gente, vai ser do século XI ao século XIII, onde a Idade Média ela vai experimentar um crescimento sobre as evoluções tecnológicas dela mesma, e vai ter um crescimento populacional, uma série de coisas. Já a fase de contração, que é o que a gente vai estudar na próxima aula, ela vai do século XIV até o século XV, onde nós vamos ter aí a decadência total do feudalismo, tá bom? Só para a gente já ter um entendimento, quando eu falo de tecnologia para vocês, eu estou falando assim, tecnologia é aquilo que a gente usa para aplicar a técnica, tá bom? Seja qualquer técnica que for. E aí o que vai acontecer? Para a agricultura, nós vamos ter um emprego de novas técnicas. O primeiro deles vai ser o chamado arado de ferro, que é a charrua, tá? E o emprego dela com uma tração animal, ou seja, colocar nas costas de um boi e essa charrua, esse arado de ferro, né, que ele tinha lâminas mais afiadas, e conseguir ir peneirando aí a terra e trabalhando melhor a terra para ela ficar mais fofinha para poder plantar. E além disso, né, eles também vão agora usar a força da natureza para produzir moinhos, como moinhos hidráulicos que vão surgir nessa época, tá bom? E além disso, nós vamos ter o esquema de rotação trienal. Eles vão descobrir que se eles cuidarem dos nutrientes da terra, ela vai produzir cada vez mais. Por exemplo, a rotação trienal tem esse desenho aqui para vocês. Ó, no primeiro ano a gente tem uma parte da terra que descansa, aí a gente vai ter trigo e depois vai ter cevada plantado nas outras partes. Aí onde plantou cevada, que é o que vai exigir mais da terra, vai ter descanso. E assim por diante, tá bom? Vai ter uma rotação aqui mesmo. E o que vai gerar de impacto? Primeiro, a gente vai ter um aumento na disponibilidade de alimentos. Lembra que o que era normal na Alta Idade Média era ter um período de muita fome, né? Um período onde as pessoas não viviam muito porque não tinha comida. E o que eles conseguiam produzir era levado como imposto para o senhor feudal. E isso, quando a gente tem essa disponibilidade de alimento, a gente vai ter um crescimento demográfico e também um crescimento, gente, um maior tempo de vida para as pessoas. E vai levar as pessoas a buscarem novas áreas cultiváveis, ou seja, lugares onde eles podem plantar. Então, nisso vai surgir novos povoados e também cidades, que vai ser bem interessante.
E também vai começar a sobrar tempo para as pessoas, porque elas têm mais técnicas para plantar. E com esse tempo, nós vamos ter uma dedicação ao artesanato. Vai começar a surgir aí um processo de artesãos meio que especialistas em roupa, sapato, armaduras, uma série de coisas. E também nós vamos ter novas construções. Nem que essas construções, gente, geralmente era assim, era uma casa para o senhor feudal, né? E um castelo para a igreja, mas nós vamos ter tempo para construir isso, tá bom? Agora, a partir das medidas que a gente vai ter aqui do renascimento agrícola. Só para vocês lembrarem, tudo que eu estou falando é a partir do século XI, tá?